Olá, todo mundo! Estamos aqui para mais uma rodada de inspiração e criatividade. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre mim mesma. Sim, como é que eu cheguei aqui nesse status de arquiteta, paisagista, professora, escritora. Venham comigo conhecer um pouco da minha vida, da minha existência, certo? Por que você vai falar isso, Suzy? Ora, porque é muito bom para a gente saber com quem que nós estamos convivendo. E eu quero saber de vocês também. Escrevam aqui embaixo nesses comentários. E na medida do possível eu vou responder, eu vou fazer observações. Ok? Me falem dos seus sonhos, seus desejos, do seu jardim. Falem, contem para mim sobre o que vocês fazem no cotidiano de vocês. Qual é o seu hobby? Quero saber, tá? Eu sou a arquiteta paisagista Suzy Pereira Simon. Eu ensino pessoas comuns a projetar o seu próprio jardim, mesmo que você não saiba desenhar ainda, tá? Muito bem. Eu vou fazer aqui um breve resumo da minha história, justamente para que vocês possam me conhecer melhor, não é? É muito bom, realmente é muito bom saber das pessoas com as quais a gente convive. E a nossa convivência, eu sinto que está se tornando cada vez mais estreita. E é esse mesmo o meu objetivo aqui nesse canal, certo? Eu sou brasileira, nasci em Goiânia, meu pai é de Minas Gerais e a minha mãe veio lá da Alemanha, bem longe daqui, não é mesmo? Pois é. Daí vocês podem imaginar salada de fruta que foi o meu processo de formação educacional e cultural dentro da minha própria família. Imagina, uma pessoa de Minas Gerais casa com uma europeia alemã e aí são duas culturas realmente bastante diferentes, né? Talvez por isso eu tenha crescido cuidando, entre aspas, de jardim. Desde pequenininha que eu cuido de jardim. Hoje, atualmente, eu acho que eu mais atrapalhava do que ajudava. Lógico, imagina uma criança no meio dos canteiros do jardim, achando que estava fazendo grande coisa. Enfim, eu gostava de acompanhar o desenvolvimento do crescimento das plantas. Eu ajudava a plantá-las, eu acompanhava o crescimento delas, eu ficava muito contente quando abriam novas flores e principalmente quando chegava o dia de colher frutas maduras. Exatamente. Porque lá na minha casa não tinha essa coisa de você vai tirando fruta da árvore qualquer dia, de qualquer jeito, não. Tinha um critério, sabe? Minha mãe era muito disciplinada e tinha o dia certo de colher as frutas. Elas tinham que estar no ponto da maior delícia para uma perfeita degustação. E a gente, então, aguardava ansiosamente esse dia de ir lá no quintal colher frutas. Levava um cesto e colhia as frutas que estavam maduras. Era muito bom. Minha mãe também, ela tinha o hábito de plantar jardim, sabe? Era o hobby dela, plantar jardim. Ela amava um jardim cheio de flores, né? Ela colecionava cactos, ela colecionava begônias, ela colecionava samambaias. Meu pai colecionava orquídeas. Então era uma casa em que a vida no jardim já era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano. E eu gostava muito, sabe, daquela função, né?
Meu pai, ele estudava para saber os melhores adubos, o preparo da terra. Então, essa parte aí ele dominava. Então, ele sempre preparava os canteiros da melhor forma possível para que a gente tivesse resultados maravilhosos. Cuidar de jardim era o nosso programa de domingo. Então, domingo de manhã, todo mundo de bermuda, camiseta, ia para o jardim para ver qual seria a tarefa daquele domingo. E era bastante animada essa função, né? Eu, com 8 anos de idade, plantei um lindíssimo canteiro de cravos vermelhos. Gente, aquilo foi uma coisa realmente fantástica. Um lindo canteiro de cravos vermelhos, com 8 aninhos de idade. É claro que o meu pai estava por trás disso tudo, né? Porque alguém preparou o canteiro, alguém adubou adequadamente, alguém fez a sementeira, colocou sementinha, germinou. Quando chegou o dia de plantar, lá fui eu, toda faceira, toda feliz, plantar o meu canteiro de cravo, né? E eu acreditava que realmente eu é que tinha feito aquele canteiro, que era o meu canteiro, o meu primeiro canteiro no jardim. Olha que maravilha. Então, e era assim, né? Hoje eu tenho plena consciência que o sucesso da minha criação eu devo ao meu pai. Mas na época o canteiro era meu, era todo meu, né? Era o meu orgulho que eu tinha. Tudo isso era muito bom. Era uma fase muito boa, sabe? Esse canteiro de cravos, é claro que ele não existe mais, né? Essa foto aqui do lado não é do meu canteiro de cravos, né? Essa foto eu tirei de um site lá de Portugal. Eu gostei muito desse plantio aí do cravo em um vaso suspenso, né? Ficou bem ornamental, bem bacana. Então, esse canteiro não existe mais, mas ele é vivo na minha memória. Ele foi muito importante na minha formação. Minha família era de classe média, eu e meus 2 irmãos que eu tenho. Então, essa minha família de classe média, depois todos trabalhando muito, estudando muito, todos conseguiram sucesso nas suas carreiras, né? Então, isso naturalmente contribuiu para uma razoável ascensão de todos nós. Sinceramente, eu acredito, gente, que as pessoas fazem opção pelo trabalho, pelo estudo e sempre tem sucesso e tem retorno devido a essa opção, né? Sorte existe, só que a sorte depende do esforço que você faz para conquistar os seus objetivos. A verdade é essa, né? Então, todos nós podemos ter muita sorte na vida. E essa sorte vem na mesma proporção do nosso empenho e desempenho nos nossos projetos. E daí que o tempo passou, eu estudei arquitetura e urbanismo. Depois eu fiz uma pós-graduação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na UFRGS, na área de urbanismo também. Depois eu fui estudar na Alemanha, então eu fiz um curso na Universidade Técnica de Berlim. Faz tempo isso. Foi um período maravilhoso da minha vida. Um grande aprendizado, inclusive conhecendo todos os jardins botânicos importantes da Europa. Adorei. Esse passeio me empolgou muito. Quer dizer, passeio e período que eu passei por lá, não é? Me empolgou muito, assim, em termos da minha atenção se voltar para as questões do jardim. Então, foi um reencontro com os jardins, essa minha estadia na Europa.
Foi ótimo, né? Daí eu casei com o Fernando, tive 2 filhos, hoje eu tenho 3 netos. Eu sou professora concursada do curso de arquitetura da PUC Goiás. Há mais de 30 anos que eu estou lá ministrando as minhas disciplinas, não é? Eu tenho um ateliê de projeto pelo esse mesmo período aí, mais de 30 anos. Meu marido também é arquiteto, ele gosta de música, tem uma banda maravilhosa, né? E eles tocam nas horas vagas. Todos são profissionais, bem-sucedidos, mas o hobby deles é a música. Então eles tocam juntos e sempre tem gente nova nessa banda. É a banda mais mutante que eu conheço, entendeu? E além disso, eu sou defensora da Mãe Natureza. Sem a Mãe Natureza, nada mais nos restaria, certo? Sou defensora dos animais silvestres, porque são criaturas sem voz. Então, nós precisamos emprestar a nossa voz para eles, tá? Sou defensora dos direitos das crianças e da preservação da vida em qualquer estágio, em qualquer nível, em qualquer circunstância, né? Eu gosto muito de desenhar, é um dos meus hobbies. Eu gosto de desenhar, olha que lindo. Eu gosto de colorir com lápis de cor, eu gosto de usar aquarelas também, de vez em quando. Lamento não ter muito mais tempo para me dedicar aos meus desenhos, às minhas artes. Eu gosto de fotografar também. Então, eu faço muitas coisas muito legais, assim, que me dão muito prazer. Nos meus momentos de lazer, meu hobby. Então, eu tenho uma boa diversidade de hobbies, sabe? Assim, eu não faço uma coisa só, não, eu faço várias. Até parece que a minha vida é um mar de rosas, né, gente? Pois é. E é mesmo, de verdade. É um mar de rosas. Lembrando que as rosas surgem de arbustos repletos de espinhos, certo? Entender? E os espinhos a gente vai retirando do caminho, né? E deixando só as rosas mesmo, porque elas sim merecem conviver com a gente, estar com a gente sempre, sempre, eternamente. Os projetos de arquitetura do meu ateliê particular, né? Eles já eram feitos acompanhados dos projetos dos jardins, do projeto paisagístico. Porque eu acho muito interessante quando o projeto do edifício, ele dialoga perfeitamente com o projeto do jardim, né? Com a urbanização do espaço externo, com os canteiros, com os plantios diversificados. Então, eu acho que há uma identidade muito grande entre o jardim e o objeto edificado arquitetônico propriamente dito. Então, os nossos escritórios sempre, o nosso escritório sempre, eu falo nosso que é meu e do meu marido, que é arquiteto também. Então, sempre na medida do possível e dependendo do projeto, a gente fazia isso junto. Mas nós fazíamos também projetos de arquitetura só de paisagismo, só de paisagismo também, das arquiteturas dos nossos amigos, dos nossos parceiros e dos nossos clientes que surgiam por acaso lá no nosso ateliê. Para os prefeitos fazia parques, praças, né? Para áreas de recuperação, em termos de degradação, né? Que acontecia e que acontece com muita frequência até hoje, então a gente tentava recuperar essas áreas e aí eram projetos bastante interessantes. Sempre estudei muito, sempre trabalhei muito e também trabalhei com equipes multidisciplinares, equipes muito diversificadas. Isso foi muito bom, assim, na minha profissão e também adquirindo conhecimentos para levar para a sala de aula, tá?
Agora que é a parte interessante para vocês. No meu ateliê, os meus clientes tinham uma dificuldade, que era querer trabalhar no projeto paisagístico, dar palpite no projeto paisagístico, projetar junto comigo nos seus projetos paisagísticos. Só que eles não tinham conhecimento de plantas, nem de composição de jardins, nenhum tipo de experiência, né, com esse tema. Tipo assim, zero de experiência com o tema dos jardins. E queriam participar do projeto. Isso é muito natural, a pessoa querer participar do projeto. E também é natural a pessoa não entender nada de jardim. Porque, afinal de contas, desde criança, de repente, eles tiveram uma formação distanciada dos jardins, né? Não é toda a família brasileira que curte o jardim, que planta jardim, que cultiva jardim. Então, realmente uma minoria. E se a pessoa não estudou para fazer isso, é normal que ela não saiba fazer realmente e não tenha ideias. Por quê? Porque não tem um universo imagético, né, relacionado com o mundo dos jardins. Então, é natural isso. Mas elas queriam, sim, participar do projeto do próprio jardim. É um sonho, né? E elas não ousavam assim sonhar esse sonho de ter o próprio jardim projetado por elas e tal. Então pediam socorro profissional. Muito bem. E aí o fluxo de ideias realmente não fluía. O processo criativo ficava totalmente emperrado. Então tinha que entrar, né, um profissional. Elas não sabiam desenhar também, outro drama, né? Então tinha que entrar o profissional da área, né? E no meu ateliê, eu resolvi ajudar essas pessoas com um processo criativo que eu utilizo no meu ateliê, chamado Jardim Solar. Esse método fui eu que criei. É um método que personaliza o processo de criação do jardim de forma consciente e que resolve as questões de interesse de quem deseja um jardim que atenda suas expectativas de beleza e de funcionalidade. Porque o jardim ele tem uma função, né? Jardim que não tem função é só canseira, só dor de cabeça. Então, esse método Jardim Solar é uma ferramenta, uma poderosa ferramenta que ativa o processo criativo para você resolver a composição do seu jardim. O sucesso é garantido. Aqui você pode até pensar que não é exatamente para chegar nesse resultado que se faz um projeto de jardim, não é? O resultado que se busca é esse. Só que no meu caso, quando eu criei esse método no meu ateliê, eu tinha vários projetos simultâneos. Então, eu tinha que ter um resultado adequado, perfeito, de acordo com cada um dos clientes. E esse resultado, ele poderia vir mais rápido ou menos rápido. No meu caso, eu precisava de agilizar. O fator tempo, para mim, era fundamental. Então, eu criei esse método que me dá um processo criativo muito ágil e com resultados excelentes. E aí eu fui aperfeiçoando o meu método e cheguei nesse chamado método Jardim Solar, tá? Vou explicar em outra live o que é o método Jardim Solar. Mas esse método, em síntese, consiste em 3 etapas. Uma etapa que é informar, uma segunda etapa que é criar, que é o momento do processo criativo, propriamente dito, né? E uma terceira etapa que é transformar o processo criativo
em um projeto de jardim. E assim eu consegui atender os meus clientes e ter propostas personalizadas, individualizadas para o gosto e para a necessidade de cada um deles. Isso foi o que resolveu a minha vida, tá? Então, esse método, na verdade, ele já é antigo no meu ateliê. Eu guardei esse método em total segredo empresarial. É porque a concorrência é feroz, claro. Tinha uma empresa. Então, esse método, ele ficava guardado lá, 7 chaves, né? Ele funciona como um acelerador de ideias para gerar espaços ajardinados com segurança e manter a integridade, porque isso é fundamental, gente. Manter a integridade do atendimento ao cliente em relação a todas as suas expectativas de beleza e utilidade, né? Então, esse lado profissional, ele não pode ficar em segundo plano de modo algum, em momento algum. Recentemente, eu resolvi compartilhar esse método com mais pessoas por meio da internet. Porque por meio da internet eu vou contactar muito mais pessoas que estão longe do meu ateliê. Porque os meus clientes que vieram para o meu ateliê querendo projetar seu próprio jardim, eu orientei para que eles fizessem o jardim deles, com a minha tutoria. Claro, eu ali no passo a passo, entendeu? E deu super certo. E agora, há pouco tempo, eu resolvi socializar esse método na internet. Exatamente isso que eu estou fazendo com vocês agora. Por isso eu abri esse canal, já tem um tempinho aí, para poder socializar mais o meu conhecimento como paisagista. Eu já ensinei muita gente a projetar jardins. Muita gente, muita gente. Imagina, 30 anos de sala de aula é muito tempo, né? Então, eu acredito que ter um jardim é um lugar de prazer e felicidade e é uma dádiva no nosso cotidiano. É uma paz que todos nós merecemos, todas as pessoas merecem. E a maioria das pessoas não tem nem consciência disso, que podem ter uma vida linda convivendo com as plantas do jardim, com os pássaros que as plantas atraem. Você pode ter um jardim ecológico, você pode ter um jardim comestível, você pode ter um jardim clássico, você pode ter um jardim japonês, tudo projetado por você, né? Então, eu acho que é uma generosidade socializar essa possibilidade, ensinar as pessoas a fazer isso, se quiserem fazer, né? O jardim, ele é um refúgio de paz no contexto urbano. Essa é a verdade. Esse nosso contexto urbano, ele é extremamente caótico, não preciso nem falar isso. E aí, quando você chega na sua casa, você tem um pedaço de jardim, um pedaço de natureza que você pode curtir, que você vai conviver com ele, que você vai cuidar dele e você vai melhorar a cidade, vai qualificar o cotidiano pessoal seu, da sua família, e isso aí é só benefícios, né, gente? Jardim, na verdade, é uma bênção, né? É uma bênção. Meu roseral. Eu adoro roseiras, né? Até hoje eu gosto de roseiras e eu gosto muito mesmo. Eu percebi ao longo dos anos que eu trabalhei com jardins que a maioria das pessoas gostariam de ter um jardim bem bonito, né? Tentavam fazer esse jardim por si mesmas e desistiam por conta dos
insucessos, insucessos, insucessos. Né? E essas pessoas não imaginavam assim que poderia ter um caminho mais fácil, que é aprender a projetar um jardim. Porque se você aprende a projetar o jardim, seu jardim vai dar certo. Não vai dar certo se você não souber fazer. Tem ciência para fazer um jardim, certo? Só assim você vai conseguir um jardim harmônico, pensado para atender o desejo de quem vai cuidar dele. Os desejos de quem cuida do jardim, esses desejos têm que ser atendidos para que sejam realmente realizados, né? Então, assim, compartilhar o meu método foi uma atitude mesmo de desapego, né? De uma coisa que era, sim, segredo empresarial e que deixou de ser. Graças a Deus, fiquei livre desse karma. Isso de guardar segredo de conhecimento é uma coisa que atrasa muito a evolução do espírito da pessoa, sabia? Pode não. Então, desapego. E também é um desejo meu particular, né, de possibilitar que muitas pessoas possam desfrutar desse passo a passo que dirige o projetista a um resultado seguramente satisfatório. Você consegue fazer, certo? Quem pensa em jardim, pensa em vida. Pensa em processo de desenvolvimento pessoal. O aprendizado nos direciona para esse desenvolvimento pessoal. Pensa na qualificação do ambiente no qual vive, certo? Pensa em natureza. Pensa em alegria de alimentar a fauna nativa que visita o seu jardim. Pense em adquirir conhecimento, pense em compartilhar suas experiências. Claro, um jardinista entende o outro jardinista. Então, você vai compartilhar suas experiências. É isso que eu quero fazer aqui, é isso que eu faço aqui. E eu quero cada vez mais ter mais pessoas que queiram compartilhar suas experiências de jardim. Aqui comigo, aqui com as pessoas que estão acompanhando o meu canal. Certo? Então é isso, a minha ideia, na verdade, gente, é essa, ok? Agora você vai me perguntar assim, mas e a foto da Defender que apareceu lá no início da live? Pra que você pôs aquela foto lá e nem comentou, Suzy? Pois é, a Defender, gente, é um símbolo de liberdade na natureza, sabia? Pois é, ela vai enfrentando todos os caminhos. Eu e meu marido gostamos de viagens off-road. Nós já percorremos todas as regiões brasileiras. E nós já percorremos o sul da América do Sul. Imagina, eu sou fotógrafa, então eu tenho uma maravilhosa coleção de imagens coletadas durante as nossas viagens por essa imensidão de América do Sul. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, o que eu tenho a dizer sobre essa nossa experiência, né, é que é muito impactante você registrar as ocorrências ao longo desses trajetos. Os fatos que acontecem ao longo dessas estradas, nessas cidades, nesses ambientes que a gente visita, impactam muito a nossa compreensão de mundo, sabia? Sim, tem impressões maravilhosas, excelentes, e tem impressões muito deprimentes também. Então você encontra de tudo quando você sai assim para uma estrada na qual você vai sair das grandes estradas e entra nas estradinhas pequenas e entra em áreas que nem estrada tem, né? E a Defender topa tudo. Então foi bastante interessante.
Então, dessas impressões resultaram várias histórias destinadas a crianças e adolescentes. Por quê? Porque o objetivo das minhas histórias é informar, é divertir e é sensibilizar esse público para perceber as realidades belíssimas que nós temos para preservar no nosso país, na América do Sul, nesse mundo maravilhoso de meu Deus. Então, nós precisamos socializar esse nosso conhecimento. E eu resolvi escrever histórias infantis. Eu sempre escrevi, aliás, histórias infantis, mas eu comecei mesmo a encarar isso com muita seriedade tem uns 10 anos, mais ou menos. Então eu comecei a publicar minhas histórias. Não publiquei muitas histórias, não. Publiquei poucas histórias até agora. Mas vem mais história por aí. Com certeza que vem mais histórias por aí. E nós temos muitas realidades complexas, muitos ambientes ameaçados, muitos animais ameaçados, até mesmo de extinção. Então, as crianças, eu tenho fé, as crianças e os jovens vão dar continuidade nos trabalhos de proteção e preservação. Quem está interessado nas minhas histórias, veja meu site, suzilivros.com.